Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Reverências, muito obrigado. Vamos dar início a mais um programa Diálogos, promovido pela Seitonê do Brasil, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Hoje vamos ter como tema meditação e trabalho. A gente vai falar sobre como a meditação pode nos auxiliar na vida profissional. Eu sou o pletor Ricardo Hiroshi Ferreira Hiramine e vamos ter como orientadores hoje a pletora em grau sênior Yara Regina Colombo. Muito obrigada, muito obrigada. O pletor em grau sênior Marcos Alberto Francelino da Silva. Muito obrigado. E a pletora em grau júnior Marília Amaro da Rocha Sato. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Então, já de início pedimos aos nossos ouvintes que se inscrevam no canal, que curtam este vídeo, que compartilhem para seus amigos, familiares e também ativem a notificação no sininho para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e chegue a cada vez mais pessoas. Então, vamos dar início às nossas perguntas, nossa conversa. Pletora Marília, vamos falar sobre meditação e trabalho. Então, primeiro, o que é essa meditação Shinsokan que os praticantes da Seitonê fazem? Então, vamos lá. Muito obrigada, quero agradecer muito, é uma alegria estar aqui. Meditação Shinsokan é uma das práticas religiosas importantes e, como você bem disse, os praticantes da Seitonê praticam ela todos os dias. Então, vamos deixar a palavra ajudar? Shinsokan. Em japonês, a tradução. Shin significa Deus. So significa pensar. E kan significa contemplar. Então, é uma prática religiosa, é uma contemplação em que nós vamos mentalizar, visualizar Deus. E aqui, no prefácio do volume 8 da coleção A Verdade da Vida, que é o Prática Contemplativa, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele faz uma analogia, que assim como um mergulhador, que ele vai penetrar profundamente no mar para buscar as pérolas e trazer à superfície, assim também é a prática da meditação Shinsokan. Então, nós vamos penetrar estaticamente nas profundezas da nossa própria imagem verdadeira para apreender e trazer ela, a nossa vida. E a meditação Shinsokan, ela tem o poder de despertar a força infinita da imagem verdadeira em nosso interior e revelá-la isso de modo concreto. Isso está no livro A Ciência da Oração. Você falou sobre imagem verdadeira. Leitora Yara, poderia explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes o que seria essa imagem verdadeira? Muito obrigada. Queria fugir dessa resposta, Porque é uma resposta que não é única. Recentemente, aqui na sede central da Seitonê do Brasil, onde atualmente eu trabalho, nós estávamos conversando com os amigos da editoração da Seitonê.
E se tem um verbete na Seichonoye que não existe, é o verbete da imagem verdadeira. Porque como é que a gente pode ter a pretensão de explicar com palavras tão limitadas o que vem a ser a imagem verdadeira? Mas é importante a gente começar a desenhar na mente o caminho do que vem a ser a imagem verdadeira. A palavra no japonês é a palavra jiso, e imagem verdadeira representa a perfeição absoluta, o que existe, o que é absoluto, não tem tempo, não tem espaço, não tem limite. Então, é o que realmente existe. Quando a gente fala na meditação Shinsokan que nós deixamos o mundo dos 5 sentidos e entramos no mundo da imagem verdadeira, significa que a gente vai parar de ver as coisas com limitações e nós vamos expandir a nossa consciência para sentir e deixar fluir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, aquilo que Deus já criou e que existe e que é absoluto e que tem os seus atributos. Então, para a gente começar e pensar na imagem verdadeira, vamos começar a associar a perfeição absoluta que não tem tempo, não tem espaço e que é a realidade. Muito bom. E falando ainda sobre a meditação, Cleiton Marcos, tem algum horário que é melhor praticar e tem alguma postura correta de praticar essa meditação Shinsokan? Legal, muito obrigado. Obrigado aos amigos que estão aqui, aos amigos preletores, a Ricardo, nosso mediador, muito obrigado. E obrigado a você que está nos assistindo. Essa questão do horário é muito importante, né? Na verdade, a meditação Shinsokan, a gente tem uma orientação, né, de fazer a meditação Shinsokan logo que nós nos despertamos, também no momento anterior a irmos dormir, e rapidamente explicando isso, durante o dia, a gente vive nesse mundo dinâmico, né? Esse mundo dos 5 sentidos, onde a gente vê, a gente toca, a gente sente o cheiro, né? A gente sente o gosto, e essas interferências no dia vai acumulando, e antes de eu dormir, o que eu faço? Eu deixo esse mundo dos 5 sentidos, como a preletora Yara falou, e entro no mundo da imagem verdadeira, na perfeição. Ou seja, eu acalmo mente, acalmo espírito e vou dormir. Por isso, é um horário recomendado antes de dormir. Então, eu preparo a minha mente. É como, o mestre fala que é como um carro que está em uma linha reta, o motorista dorme. Imagine a cena, né? O motorista dorme, só que tem uma curva logo à frente. E o motorista está dormindo. E o carro continua o quê? Na sinergia que ele vinha, em linha reta. Ele vai passar direto. Então, é o nosso corpo. As interferências do dia, se eu não direciono para um mundo da imagem verdadeira, para essa perfeição, eu vou ter um sono atribulado, vou continuar tendo os mesmos problemas, só que de uma forma durante o sono, enquanto estou dormindo. E de manhã, o que acontece? De manhã é o momento que eu desperto, é o momento que eu tenho mais fácil essa conexão e poder sentir esse mundo da imagem verdadeira logo pela manhã. Ah, mas não é só de manhã e à noite? Não. Durante o dia, você tem que fazer adequação. Tempo, local, pessoa. Porque nós temos a postura, mão justaposta, sentado à frente da cadeira, coluna ereta, pés levemente retraídos embaixo da cadeira, as mãos justapostas de forma que caiba aqui uma bolinha de ping-pong, tem a respiração, tem todo um trâmite que a gente pode ver e ver detalhadamente no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. Tem toda a forma da postura. Mas eu estou no trabalho. Estou me sentindo incomodado. Como que eu me acalmo? Meditação Shinsokan. Adepto, tempo, pessoa, local. Claro, não vou fazer meditação Shinsokan enquanto eu estou numa reunião comercial. Mas no momento que eu tenho um ambiente onde eu não vou ser incomodado e também não vou incomodar outras pessoas, eu posso fazer minha meditação ali rapidamente, 5 minutos, para acalmar a mente e espírito. Inclusive, essa é uma prática que eu faço sempre que tenho necessidade, em qualquer lugar que eu esteja. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria dizer uma coisa, Pleitor. A Francelino falou a respeito da reunião, né? Às vezes, quando a gente está numa reunião,
A gente não vai ficar lá na posição de oração, mas a nossa mente, ela pode voltar-se para a imagem verdadeira, para a perfeição. Então, na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, lá no último dia, que é o dia 30, está ensinando para a gente, Deus está aqui, e o paraíso Deus está dentro de mim, e o paraíso existe aqui e agora. Às vezes, né, imagina o preletor que está lá, um executivo no meio de uma reunião e que precisa realmente de uma orientação de Deus para conduzir melhor aquela situação. Deus está dentro de mim, o paraíso existe aqui agora, aqui na mente. O coração acalma e as palavras que vêm são as palavras corretas para conduzir aquela situação. E aí é uma questão, principalmente no ambiente de trabalho, muitas vezes, né, gente, acontecem situações em que vem uma frase que a gente não gostou, vem uma resposta que a gente precisa dar, e se a gente não mentalizar Deus está dentro de mim, o paraíso existe aqui agora, ou outras palavras, não sou eu quem vive a vida de Deus que está aqui e vive, né? A gente vai deixar a vida ser conduzida pelo ego. Posso fazer um gancho? Complementando o que o preletoriar, por experiência própria, né? E acontece isso mesmo no preletoriar. Reuniões no ambiente corporativo, às vezes, as pessoas têm um nome, colocar o peixe sobre a mesa, pelo menos na organização onde eu atuo, né? E colocar o peixe sobre a mesa é expor os problemas e às vezes, essa exposição, e as pessoas começam a deixar de ver o problema e começam a pensar no pessoal. Muitas vezes a gente está falando sobre o problema, mas as pessoas levam para o lado pessoal, né? E essa mentalização, eu tenho falado com a minha equipe em 2 momentos. A preparação da reunião, antes de iniciar a reunião, já iniciar com esse tipo de mentalização, de uma forma lúdica, né, uma forma pessoal. Mas dentro da reunião, antes de começar, perguntar para as pessoas como elas estão, mostrar um interesse pelo Filho de Deus que está à sua frente, mesmo no ambiente comercial, se mostrar apto ou atencioso com as pessoas à volta. Então, o primeiro, o quebra-gelo, é se interessar pelo outro. E durante a reunião, o que eu queria comentar outro dia nós saímos de uma reunião e a reunião foi meio pesada. Aí alguns amigos que são gerentes, nós fomos tomar um cafezinho. Aí no café as pessoas começam a abrir um pouco mais, né? E eles estavam muito nervosos porque teve uma determinada pessoa que ela foi massacrada, vamos dizer assim, durante a reunião. E ela falou, mas eu não concordo e eu tô mal. Eu falei, faz o seguinte, peguei um caderno, falei, pega esse caderno que tá na sua mão, e na hora que a pessoa começa a falar mal de você, você começa a escrever os elogios que você merece. Em vez de entrar na pilha dela, vai escrevendo os elogios. E na hora que terminar a reunião, você lê todos esses elogios que você fez para você mesmo. É uma forma de mentalização. E aí passou 1 mês, mais ou menos, um dia eu tô no café de novo, entra ela toda sorridente. As reuniões melhoraram, né? Ela pegou o caderninho e mostrou para mim, claro que melhorou, olha aqui. Cheio de elogio. E mudou. Não mudou a reunião, não mudou as pressões, a forma de tratar, mas mudou o jeito dela interpretar as coisas. Isso é liberdade, é tranquilidade. Meditação Shinsokan nos provê essa liberdade. É muito importante que a gente aprende isso na Sitionei, né? Que o ambiente ao seu redor vai ser reflexo daquilo que você tem na sua mente, né? Então, na hora que ele pratica isso, a forma que ele próprio se enxerga é a forma que os outros vão acabar vendo também, né? E falou desse horário de praticar meditação Shinsokan, doutora Marília, como é que a gente consegue encaixar, né, a meditação Shinsokan, separar esse tempo de meditação naquela rotina que já é tão corrida? Como é que você poderia dizer aos nossos ouvintes algumas dicas de como a gente consegue encaixar? A gente precisa ter hierarquia nas coisas e colocar primeiro as primeiras coisas. Então, sabemos que a vida cotidiana ela é muito agitada, que são muitas tarefas, que são, né, e hoje em dia tem trânsito, tem muitas questões mesmo. Mas a primeira coisa é tomar a decisão e fazer uma análise sincera da sua própria rotina. Né? Cada um aí tem a sua, aonde o sapato aperta, mas também há muito tempo que acaba indo pelo ralo,
um exercício a ser feito, por exemplo, é olhar quanto tempo gasto em redes sociais, em conversas que não são edificantes. Então, quando a gente quer, meu pai sempre falou isso, e depois na Seichonoye a gente aprendeu, né, que tempo é questão de prioridade. Então, é escolher. Nós temos na Seichonoye nós aprendemos, vamos valorizar, vamos vivificar as horas matinais. Então, a questão de acorda um pouco mais cedo, se organiza para dormir um pouco mais cedo, para conseguir acordar mais cedo e praticar meditação Shinsokan, ou à noite, aquele horário, eu vou parar de mexer no celular e eu vou praticar meditação Shinsokan. Então, é muito de tomar a decisão de que aquilo, mas para isso eu preciso entender por que é importante. Eu vou praticar meditação Shinsokan porque é naquele momento que eu vou sentir que eu e o Pai Criador somos uma só vida. E as minhas obras não sou eu quem as realiza, é Deus que faz. Então, quando a gente fica tentando fazer tudo com um ego, e são cada vez mais coisas, a gente vai acabando se entulhando de um monte de atividades. Para, medita, organiza a vida, porque aí a sabedoria de Deus vai se manifestar de forma cada vez mais vigorosa. Então, é muito de tomar a decisão e se organizar. E não é o tempo que sobra. A gente vai encontrando frestas no tempo. Então, a Pletora Yara trouxe a meditação Shinsokan, que tem lá na Sutra em 30 capítulos, tem a simples e essencial meditação Shinsokan, esvazio a minha mente, sigo a vontade de Deus, Deus manifestar em mim o vosso pensamento. Então, às vezes a gente quer já começar, quero fazer 15, 30 minutos de Shinsokan todos os dias. Comece inserindo o hábito, tome a decisão, nem que seja um shinsoquinho, e daí vai aumentando gradativamente, mas é transformador. Quem pratica a meditação Shinsokan não tem como ficar sem relato na vida. Uhum. Deixa eu contar uma coisa. Eu encontrei com a preletora Marília no começo do ano, nós estivemos juntas na Academia de Ibiúna, num seminário, e numa conversa, eu tomei ciência de que ela e o esposo praticam juntos a meditação Shinsokan por conta de uma situação de trabalho, enfim, eles se conectam e praticam a meditação Shinsokan. Eu fiquei tão encantada, porque eu já tinha pensado nisso, mas é um pensar que quem que vai fazer essa loucura, né? Você está com seu cônjuge à distância, né? Você está com a sua mãe, com um parceiro, você tem uma reunião no dia seguinte e você quer se reunir com uma pessoa. E aí eu falei, quer saber? Ela é minha inspiração, então vou fazer também, né? Então, porque você junto, aí a gente está falando aqui do ambiente corporativo, do trabalho, claro, nem todo mundo da nossa equipe, né, Pletor? O Pletor Marcos bem falou, nem todo mundo pratica a Seichonoye, né? Mas a gente pode convidar todo mundo para contemplar uma perfeição, uma vida, uma força, juntos para a gente ir na direção correta. Quando a gente está falando de cônjuge, daí a gente abraça e vai junto. E essa coisa dos 5 minutos é maravilhosa. A Seichonoye hoje tem meditação Shinsokan na sua mídia social, a gente tem lá 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Então, quer treinar? Treina com a gravação. Treina e vai aumentando. Mas é verdade, a gente começa com 30 e depois a gente pensa, 30 é muito, aí a gente pensa, não vou fazer mais porque é difícil. Mas se você começa com um passo firme e sólido, a hora que você vê, você está no 30 e 30 é pouco. Uhum. É que nem o pessoal que corre, né? Ninguém vai começar correndo já 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Vai pouquinho, aos pouquinhos, criando aquele hábito, adquirindo, até acostumando o nosso corpo, né? E depois vai aumentando o ritmo, né? E falando mais sobre esse tema de meditação e trabalho, Pletor Marcos, a meditação Shinsokan, ela nos ajuda a descobrir qual é a nossa verdadeira missão, qual o nosso propósito? Sem dúvida, sem dúvida. E esta é uma pergunta que é muito interessante, porque quando a gente pergunta para as pessoas, ok, qual que é a sua missão? É raro
as pessoas que têm o discernimento de qual é a missão. Porque a gente fica, muitas vezes, espelhando no fenômeno que está à nossa volta, nas pessoas que estão à nossa volta, e às vezes não é aquilo que você busca, né? E aí, hoje, se você olhar, acontece muito de ter lá médico que não gosta de pessoas, psicólogo que não gosta de falar, né? Contador que não gosta de número. Como é que a pessoa profissionalmente escolheu essa profissão, né? Porque não teve a ideia da sua missão. Então, na meditação Shinsokan, tem uma oração que eu aprendi há muitos anos atrás, e está também no livro A Verdade da Vida, volume 8, né? Que a professora Maria já comentou. Se a gente for lá na página 161, nós temos uma oração para receber boas ideias. E eu vou pedir licença para vocês que eu vou ler o texto, né? Diz assim: ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas. E concedei-me a força vital capaz de realizar essa boa ideia. Ou seja, a gente busca, através da meditação Shinsokan, a gente recebe essa intuição para realmente discernir qual a minha missão. E às vezes a missão pode, né? E aí eu aprendi recentemente, inclusive numa palestra que eu fiz hoje, eu estava estudando e falava sobre isso. A missão que o mestre diz, a primeira missão é fazer com exímio, ou muito bem feito, aquilo que está à sua frente agora. Né? Então, assim, agora, acabei de tomar café, é lavar a louça? Lava a louça. É tomar café? É tomar café. É participar dessa gravação que nós estamos fazendo aqui? É participar com todo o meu coração, com toda a minha alma. Então, na hora que eu vou fazendo aquilo que está à minha frente da melhor maneira, eu vou abrindo caminho para que se manifeste essas boas ideias e eu atinja realmente, com discernimento, com sabedoria, qual a minha missão. É nesse sentido que a meditação Shinsokan vai nos auxiliar nesse caminho. Nossa, e um ponto muito importante que o Pletor tocou é a questão do agora. E nós aprendemos isso na Seiichi no Ie. A importância de viver o agora com toda a força. E isso não quer dizer não pensar no futuro, mas não é ficar... Porque às vezes a gente fica assim, minha missão, uma coisa muito longe, uma coisa que as outras pessoas têm e que eu não tenho. Aí caímos numa comparação, que é uma coisa assim, eu pego o meu pior com o melhor da outra pessoa e vou comparar, e aquilo eu só me deprecio, em vez de melhorar cada vez mais, olhar para a minha situação agora. É essa circunstância que eu estou agora, nesse trabalho, com essas pessoas, nesse ambiente. Então, essa situação é a melhor para o meu aprimoramento. Eu sou filho de Deus, eu tenho capacidade infinita. A gente tem muitas músicas, né, na JSI, e uma delas, que eu gosto muito, né, que é a Viva Livre, que fala, se eu vou longe, o meu rastro quer dizer o quanto eu amei. Então, e depois fala, né, eu vou mudar este lugar, é agora, mas isso não quer dizer que eu vou mudar as pessoas, é dentro de mim. E se eu ainda não fui longe, se eu ainda não consegui encontrar aquilo que eu queria, aquilo que eu estou almejando, significa que talvez eu não tenha amado o suficiente. Eu tenho que amar mais e colocar toda a minha vida ali e viver esse agora com toda a minha força. Só porque você falou de música, toquei. eu lembrei tocou no ponto. A música agora, da Seiichi no Ie, ela diz, agora é oceano infinito, pleno eu vivo. Agora é luz que vem de dentro. Não importa o que há lá fora. Agora é vida que flui. Então, é fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, da melhor forma que a gente puder fazer, para a gente entender que missão está nisso, né, Preletor Marcos? É fazer o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito, da melhor maneira que a gente puder. Sim. E às vezes, Preletora Yara, às vezes a gente tem que fazer algo que está à nossa frente e a gente, às vezes, não concorda.
Mas não é a questão de concordar, porque essa formalidade é o nosso aprimoramento espiritual, né? Talvez a gente não entenda neste momento, mas daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, inclusive, ou anos, você vai olhar para trás e falar assim, nossa, aquele momento foi crucial na minha vida. Eu lembro de uma vez, estava enfrentando alguns problemas profissionais, e quando eu li essa frase, fui buscar, né, fui conversar com o mestre Masaru Taniguchi, meu orientador espiritual. E aí, eu estava num emprego que eu não gostava, né? Entrei na empresa uma semana trabalhando lá, descobri que não era aquilo que eu queria. Eu falei, mas gente, errei no meu planejamento, né? Aí falei, deixa eu ver o que o mestre fala. Aí todo livro que eu pegava, o mestre fala assim, o local que você está é o local do seu aprimoramento. Eu falei, mas não pode ser. Nesse lugar tá muito ruim. O mestre voltava, falava a mesma coisa. Peguei 2, 3 livros diferentes, não tinha muitos livros naquela época. Falei, não, já que o mestre está falando, é verdade. Se ele está falando, é verdade. Então, eu vou me dedicar aqui. Mesmo fenomenicamente não gostando do local, eu coloquei no coração ali, né? Agradecia de manhã, de tarde, de noite, durante o dia e fazia tudo que eu tinha que fazer. Trabalhei 1 ano nessa toada. Só que eu saí. Depois de 1 ano, eu saí dessa empresa. Aí, fiquei 1 mês, fui para São Paulo, aí na terra de vocês, né? Comprei um carro, tal, voltei para Americana, vou procurar emprego. E aí, na segunda-feira eu voltei para a Americana, na terça-feira eu levei o currículo, na terça-feira mesmo me chamaram para concorrer a uma vaga. E nessa vaga, era uma vaga de supervisão, era uma vaga de liderança. E a entrevistadora ficou apaixonada no meu currículo, aí queria falar comigo. Em teoria, a entrevista o currículo era para ter entregue na segunda, eu entreguei na terça, atrasado. Aí eu fiz a entrevista na terça, fiz entrevista na quarta, fiz entrevista na quinta. Na sexta, fui conhecer a empresa, já fiquei trabalhando o dia inteiro lá na empresa, nem carteira assinada tinha, porque eu adorei a empresa. Sabe o que eu tinha todas as habilidades que eles queriam, mas tinha uma em especial que não era negociável. Tinha que ter no mínimo 1 ano de experiência em indústria metalúrgica. Até então, eu não tinha. Esse 1 ano que eu fiquei num local que eu não gostava, era uma multinacional metalúrgica. E aí, isso que chamou a atenção dele. Ele trabalhou lá, e aí olhou as outras habilidades, falou, eu quero esse cara. Detalhe, eu saí de uma multinacional, fui trabalhar numa empresa familiar, só que um salário um pouco mais do que o dobro que eu ganhava na multinacional. Aí eu olhei para o mestre e falei, mestre, obrigado, o senhor estava certo. Então, depois que passou o furacão, eu fui entender o que aconteceu. Mas enquanto eu estava no furacão foi difícil, eu tive que brigar com esse fenômeno, com essa ideia de comparar com os outros, como a preletora Marisa falou. Essa questão é muito significativa. A gente está falando de meditação e trabalho. É certo, a gente se colocar, a gente fala que está falando com o mestre, e é a vontade de Deus sempre, né? Através daquelas palavras que vêm e direcionam a gente. Quando a gente está com a mente sintonizada, as coisas vêm. Eu vivi recentemente uma experiência também para fazer um momento de ilustração aqui, né? Fiz um comentário e houve uma solicitação para fazer um trabalho que não é um trabalho que eu também... É aquele trabalho que a gente não gosta de fazer. Eu sou uma pessoa do criativo, tenho formação em letras, mas hoje, trabalhando na Seitineia do Brasil, a gente versa para todos os lados, tanto o criativo, a escrita, mas a gente tem uma parte numérica e planilhável que é enorme. E essa parte é a parte que eu menos tenho prazer em fazer, porque eu não aprendi a fazer. E aí me foi solicitado de uma hora para outra uma planilha. Eu falei, uma planilha não, uma planilhona. Falei, Senhor, é sério mesmo? E aí eu falo com Deus, é sério mesmo? Por que eu vou fazer isso? O que aconteceu? Da onde veio? Fui para casa, fiz minhas orações, eu estou lendo o livro dos jovens, fazendo a releitura do livro dos jovens, e li o capítulo Progrida Infinitamente, eu vou melhorar, vou colocar uma coisa nova cada dia, vou melhorar cada dia, vou fazer uma coisa nova cada dia, então é isso. Já entendi, Senhor. Reuni a equipe e falei, a partir de agora, a nossa forma de olhar vou colocar uma coisa nova, vou melhorar um procedimento a cada dia. Então, estão dando a oportunidade para a gente fazer esse trabalho, para ele ser melhor, e a gente poder crescer e se desenvolver em outras questões. Foi tão legal fazer e tão leve, porque você muda o foco.
você para de reclamar. Conversar com Deus é como conversar com seu melhor amigo, porque ele te dá aquele abraço e fala: calma, tá tudo bem, você está aqui comigo, você pode confiar que eu estou aqui com você. E aí, se a gente se sente realmente calmo e segue, como o preletor seguiu 1 ano firme, porque confiou. A gente tem que confiar no nosso melhor amigo, que é Deus Pai Criador. E aí terminamos a planilha, foi coisa mais legal. E agora no nosso departamento a gente tem colado ali no painel, vou melhorar cada dia mais em todos os sentidos, para que a gente se lembre que cada coisa, mesmo que ela seja desafiadora, é Deus que está sempre nos orientando para o melhor caminho. E a meditação Shinsokan, né? Ela desenvolve, como vocês falaram, essa questão de resiliência, essa questão do modo da gente encarar, né, os desafios que vêm nesse ambiente profissional, né? E, Pletora Marília, de que forma também a meditação Shinsokan ela desenvolve essa questão da inteligência emocional, né, que se fala tanto hoje em dia no mundo corporativo? Ai, muito bom. Nós ouvimos falar bastante na questão da inteligência emocional, e se a gente for pensar, é o quê? É você ter controle sobre as suas emoções, é não se deixar levar pelo fogo ali das emoções, pelo ímpeto, é serenar a mente. Então, a gente tem, inclusive, no volume 7 da coleção A Verdade da Vida, Vida Cotidiana, o último tópico, que é sobre ilumine sua vida familiar, que está falando sobre o autocontrole. Claro que aqui a gente está trazendo, né, para o ambiente corporativo, mas é aquela questão de ter o controle, de não sair assim, esbravejando. Calma, se desidentifique, né, dessas emoções. Você é filho de Deus. Você está o tempo todo no colo de Deus, né? Com o melhor amigo. Calma, né? Vamos enfrentar as situações que precisam ser enfrentadas. Às vezes tem conversas difíceis que precisam acontecer. Vamos pontuar, mas o pano de fundo de tudo isso é a conscientização da natureza divina. É saber que só existe Deus e a imagem verdadeira. E quando Deus se revela, como está lá na Sutra, né? Realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia. Então, por mais desafiador que seja uma situação de trabalho, seja entre pares, entre chefes, com clientes, seja com quem for, é possível resolver. Deus é o todo de tudo, e quando eu me uno a Deus, eu compreendo o outro e o outro me compreende. Então, na imagem verdadeira, a gente trabalha com a ideia de coprosperidade. Todo mundo sai ganhando, não há quem lese o próximo. E os nossos estados, eles influenciam, né? Nosso estado mental, ele vai influenciar totalmente no desenrolar fenomênico. Então, seja qual for o estado que a gente deseja, isso está aqui no volume 8. Quando nos conscientizamos de que todos os estados materiais são reflexos dos estados mentais, podemos ver corretamente a imagem verdadeira de nossa própria existência, sem distorção, na sua perfeição, e, por fim, elevar o nosso espírito e ter domínio absoluto sobre o corpo carnal. Então, é saber que as situações que acontecem, elas estão ali para aprimorar o nosso caráter. E quando eu mantenho a mente serena, eu consigo enxergar com mais clareza e eu me uno à sabedoria de Deus, que tem todas as soluções. As soluções da imagem verdadeira são perfeitas, são aquelas, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? E tudo tem solução. Então, quando eu estou sintonizada com a imagem verdadeira, com Deus que habita o meu interior, eu vou revelando cada vez mais isso no aspecto fenomênico. E aí as coisas no trabalho acabam fluindo.
no que tange a inteligência emocional, a leitora foi muito precisa, né? A gente se autorregula, a gente tem autoconsciência e a gente consegue se motivar, a gente consegue motivar o outro. E tem uma coisa que a preletora falou, eu e o outro somos um, e que eu queria só colocar uma palavrinha que é muito usual hoje e que é muito importante para Seiichi Noye. A gente, além dessas questões de ter consciência do que a gente está sentindo, das emoções que a gente está vivendo, porque com essa consciência, sabendo que é filho de Deus, a gente consegue regular calma pueblo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente olha para o outro com um olhar de amor, a gente tem empatia, porque às vezes a gente trabalha num lugar e a pessoa está fazendo as coisas de uma forma talvez diferente do que ela costuma fazer. E se a gente não tiver a mente conectada com Deus, a gente vai deixar o ego falar e já vai julgar aquele comportamento, julgar aquela atitude, quando na verdade aquela atitude reflete talvez uma emoção que está dentro do coração daquela pessoa que ela não sabe como controlar. Ela está triste. Gente, eu vou falar de uma coisa simples. Ela está triste porque o doguinho dela está doente. Ela está triste porque, sei lá, teve uma conversa um pouco áspera com a sua alma gêmea. Sei lá, tanta coisa. Tem um boleto para pagar e isso está se refletindo no seu ambiente de trabalho. Se a gente não tiver empatia, a gente vai julgar aquela ação. E quando a gente faz a meditação Shinsokan, a gente sente eu e o outro somos uma só vida. Ele é eu, né? E eu sou ele. Então, eu removo dele o sofrimento e vou lá, acolho, chamo para uma conversa individual. A gente vai tendo boas ideias, até no ambiente de trabalho, para poder acolher com amor e agir com sabedoria, respeitando, obviamente, tudo aquilo que a nossa empresa nos orienta a fazer. Mas é extremamente importante isso. Recentemente, conversando com uma colaboradora, a gente chegou numa conclusão de mudança de horário. E porque a gente vinha observando uma situação, falei, você não quer mudar seu horário? Ela falou, pô, como assim? E aí a gente conversou sobre esse assunto, mudamos o horário, e posteriormente, numa reunião de feedback, eu falei, nossa, parece que você está mais feliz com o seu novo horário. Ela falou, estou mesmo, preletora. E de onde vem essa ideia? É uma ideia óbvia? Pode ser, mas ela vem à tona para nós quando a gente está em sintonia com Deus. As boas ideias vêm quando a gente está em sintonia com Deus. E aí a gente tem empatia, a gente consegue se controlar, ter esse autocontrole, não deixar o espírito frouxo, deixar o espírito bem alinhado. E nessa questão ainda da empatia, eu sou entusiasta das variações da meditação Shinsokan. Então, para quem... Aqui tem para todos os gostos. Então, quem está começando, acessa no canal do YouTube lá, Shinsokan de 5 minutos, 7 minutos. Mas também tem o pessoal mais antigo de casa, né? Que pode, mas eu estou mais acostumado, né? Com aquela meditação Shinsokan básica, né? A tradicional, né? Então, tem as variações da meditação Shinsokan. Por exemplo, quando a gente não consegue... Isso está no livreto, meditação Shinsokan e outras orações, né? Que, às vezes, por exemplo, se eu estou com dificuldade em perdoar alguém, quando eu tento fazer isso com o meu ego, o ego que julga, o ego que vai ficar criticando, poxa vida, mas se eu perdoar isso não está certo, e daí se eu perdoar, aquilo que tá errado vai ficar certo, como assim? Então, a gente fica tentando fazer com a nossa própria força. Quando a gente para e pratica a meditação Shinsokan, a gente permite que Deus perdoe e ame todas as pessoas através de nós. Por exemplo, a meditação Shinsokan é para contemplar a aura suave como a lua cheia, ou a meditação Shinsokan de reconciliação. Então, se está difícil, inclusive com as pessoas do trabalho, traz na meditação Shinsokan. Aquela pessoa está te ensinando alguma coisa, está te ensinando também a ter um coração magnânimo,
Permita que Deus expanda o seu coração, expanda em amor. E é Deus que ama e é Deus que perdoa. Porque claro, é necessário o nosso esforço, no sentido de se afinar, de alinhar a mente, mas deixa Deus fazer. As minhas obras não sou eu quem as realiza. Meu pai sempre foi, é um paizão até hoje, né? E ele me ensinou a andar de bicicleta. E quando ele me ensinou a andar de bicicleta, na frente da casa que nós morávamos, era de esquina, então tinha a calçada, e ele ia segurando aquele clássico, ele ia segurando o guidão da bicicleta quando tirou as rodinhas auxiliares. E ele ia segurando até que eu, fosse... Aí fosse sozinha. Chegou um momento em que ele realmente soltou. E eu fui sozinha. E eu só tive essa confiança porque eu sabia que meu pai estava ali. Então, quando eu faço Shinsokan, é a entrega. É entregar para o pai. Pai, eu estou passando por essa situação. E entrega, assim como eu tinha aquela confiança, que eu olhava ali, meu pai estava segurando e eu não ia cair, então eu ia conseguir andar com a bicicleta sem as rodinhas auxiliares. Assim é a meditação Shinsokan. É olhar e, pai, aqui está. Então, mesmo as situações pequenas, na coleção A Verdade da Vida tem vários relatos de curas, e agora eu não me lembro exatamente qual é o volume, mas haviam reuniões na casa do mestre, e um adepto, ele tinha melhorado a vida, ele queria melhorar numa situação lá de trabalho, mas ele acabou se curando lá de uma doença do intestino. E o mestre falou, que a verdade é muito abrangente, ela penetra em todos os cantos da nossa vida. Assim é quando a gente pratica a meditação Shinsokan. Então, não acho que tem um probleminha, mas isso é pequenininho demais. Não, nós merecemos ter uma vida maravilhosa em todos os sentidos. E a meditação Shinsokan é esse momento de entrega. Complementando o que você falou, você estava falando que eu estava fazendo, né? As pessoas estão falando e ele vai fazendo um remember aqui, né? Recentemente eu li uma frase no livro do mestre que ele remete ao Evangelho, né? E aí ele diz assim, tem uma frase famosa de Mateus que fala assim, né? Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Né? E aí o mestre comenta que as pessoas pensam que esse reino de Deus é quando o Messias, quando Jesus retornar, né? Só que aí ele começa a colocar a versão em inglês logo abaixo. Então, em inglês está dizendo que o reino de Deus está em mãos, ou está ao alcance das suas mãos. Não é que está próximo, mas Deus já está aqui e está ao alcance das mãos. Se a gente colocar uma terceira frase bíblica de Jesus Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, na hora que a gente entra na meditação Shinsokan, a gente vai sentir esse reino de Deus. Na hora que a gente sente esse amor, esse reino de Deus, essa provisão, a gente consegue afirmar que eu sou próspero, que eu posso, que eu consigo, tenho capacidade. Eu posso olhar para o outro e falar, você também é próspero, você também tem capacidade, você é filho de Deus. Ou seja, eu coloco, a empatia vai vir de uma forma, né? Muito automática, leve, agradável. Então, a meditação Shinsokan é acessar esse reino de Deus que já nos foi dado. É reconhecer, é aceitar, é recebê-lo. E viver essa alegria de filho de Deus, na sua plenitude. Né? Muito obrigado. Na linha de frases bíblicas, né, que o preletor trouxe, tem sobre merecimento. Então, tem o buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E no livro A Chave da Provisão Infinita, o mestre explica que, na verdade, o verbo ali é buscar, não é alcançar o reino de Deus, porque às vezes, eu vou conseguir quando eu já estiver praticando a meditação Shinsokan 30 minutos por dia, de manhã e à noite, quando eu estiver fazendo, né, muitas coisas. Não, aqui e agora, eu já mereço, eu já busco, eu estou buscando Deus, e é a minha imagem verdadeira que contempla a própria imagem verdadeira. E aí o merecimento, né, já está tudo dado, já está tudo certo. E eu vou corrigindo a minha mente
alinhando com a sabedoria de Deus e, naturalmente, tudo vai se ajustar. Muito bom. E a pletora Yara, ela falou que você é da criatividade, da inovação, e como a meditação Shinsokan, ela pode nos ajudar nesse aspecto. A meditação Shinsokan é o caminho para isso. Por quê? Porque nós estamos mergulhados no oceano de todas as virtudes de Deus. Então, as melhores palavras, as melhores ações, as melhores cores, a melhor movimentação, tudo já existe, tudo já existe. Não tem forma, mas pode assumir todas as formas. E quando a gente entra em sintonia através da meditação Shinsokan, esse sem forma vem para nós como uma intuição, uma boa ideia, e aí é só a gente colocar em prática. Então, veja, é uma questão realmente de determinação, de atitude nossa, porque às vezes, para muitas pessoas, é muito cômodo fazer as coisas como estão acostumados. Tem aquela frase, né, em time que está ganhando não se mexe, e essas pessoas ouvem isso há muitos anos e entendem que é melhor deixar do jeito que está. Mas se está do jeito que está, não há melhoria. A melhoria vem a partir da ousadia mesmo de querer fazer algo melhor todos os dias no seu processo. Agora, como eu vou obter essa ideia? Eu não vou obter pelo meu gosto ou satisfação pessoal. Eu vou obter essa melhor ideia buscando no oceano de todas as virtudes de Deus. Então, quando a gente se coloca em posição de oração, quando a gente eleva o nosso pensamento, expande a nossa consciência, afirmando não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui e vive, e contempla essas boas ideias, essa criatividade, a inovação no ambiente de trabalho, às vezes uma pequena ação, os nossos olhos começam a enxergar. Eu mudei de departamento muito recentemente e conversei muito com Deus na meditação Shinsokan. Por quê? Eu trabalhava praticamente 8 anos num setor. Então, de olhos fechados, eu fazia tudo que eu tinha que fazer, respondia, 40 e-mails por dia, muito tranquilamente, dava assistência por WhatsApp, fazia tudo de uma forma muito tranquila. E então, mudei de setor. Na parte técnica, eu não conhecia muita coisa, conhecia como praticante da Seichanoye, como dirigente da Seichanoye, mas todos os detalhes internos, burocráticos e hierárquicos, eu estava começando a aprender. E junto com isso, olha que coisa, eu mudei de casa, eu vendi a casa em que eu morei 30 anos, morei uma vida toda nessa casa, esse é um outro relato para um outro momento, mas a casa foi vendida muito rapidamente, eu tive 30 dias para sair, então, ao mesmo tempo que eu mudei de casa e estava morando num outro lugar, que ainda não é a casa definitiva, mas é a transitória, né? Estava mudando de trabalho, com novos colaboradores, nova equipe, novo tudo. E aí as pessoas perguntavam para mim, e aí, como é que você está? Sabe o que eu respondia? Estou confusa. Estou confusa. E aí vinha outro, e aí, Yara, como é que você está? Estou confusa. De onde vinha? Você está feliz? Novo setor, que legal, muito, vai ser maravilhoso. Ai, gente, estou muito confusa. E eu respondia isso repetidamente. E aí, nessa confusão mental, eu não de olhar, porque tinha muita coisa para aprender. De fato, você está mudando depois de tantos anos fazendo um determinado trabalho. E aí eu fui conversar com Deus. Então, em oração, diariamente eu conversava com Deus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Na meditação Shinsokan, que a gente tem aquele momento que a gente contempla em silêncio, né, os nossos auspiciosos objetivos, eu entregava, como entrego até hoje, né? Aquele foi um momento bem pontual, específico desta situação.
Deus, né, dai-me discernimento para compreender todas as questões que estão acontecendo, me dê sabedoria para agir, eu vou agir a partir da sua orientação, não sou eu quem realiza as minhas obras, sois vós, Deus, através de mim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí eu voltava para o setor, no dia seguinte de uma oração mais intensa, me veio um lampejo. Fala que você está confusa e vai ficar mais confusa. Fala que está confusa e vai ficar mais confusa. Nossa, esse lampejo mudou a minha vida. Porque a partir daquele dia o pessoal continuava perguntando. E aí, preletoriara, mudou? Como é que você está? Nossa, estou muito feliz com muitas coisas para aprender. Conto com a sua ajuda. Nossa, estou muito feliz, tem bastante coisa para aprender e eu adoro estudar, adoro aprender. Então, Deus me colocou no lugar certinho. Muito obrigada. As respostas foram mudando e respostas do fundo do coração mesmo, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu gosto de estudar, eu gosto de coisa nova, eu gosto de fazer coisas. E aí eu começava a olhar para o setor de uma forma diferente. Abri um armário e aí vinha uma ideia. Gente, por que essas coisas estão misturadas aqui? Ah, não sei, sempre foi assim. Ah, e se a gente fizer tal coisa? E aí a gente foi implementando melhorias na parte de meio ambiente. Eu digo melhorias porque a gente teve novas ideias, e novas ideias são melhorias, né? E tudo vinha sendo feito maravilhosamente, e agora Deus está dando novas ideias graças à meditação Shinsokan. Então, a meditação Shinsokan, amigos, vocês estão com a gente aqui. Entra lá no YouTube da Seiichi Onoya, no nosso canal, procure, pratique a meditação Shinsokan, porque realmente ela vai abrir uma janela, vai escancarar e a luz vai entrar na sua vida, boas ideias virão, com certeza. Ai, muito bom. A Pletoriara contou sobre uma vivência dela. Agora, posso contar, Hiroshi, um relato também? Serei breve. Mas é sobre o outro. Então, meu marido, ele é agrônomo, ele trabalhava dando consultorias para várias fazendas em volta ali da onde a gente morava, né? E tinha um lugar específico que o proprietário era assim, tinha fama que era uma pessoa difícil, ele não atendia ninguém, ele não esperava ninguém, ele, assim, chorava muito nas negociações, assim, não conseguia fazer negócio de jeito nenhum. E o meu marido estava tentando fazer contato e tal, e trabalhava dava consultoria, né? E aí, teve uma manhã, a gente fez oração, ele saiu, não, mentira, ele saiu antes e eu fiz oração sozinha, isso mesmo, porque a gente tomou café rápido, ele tinha que sair cedo, eu deixei para fazer oração depois do café. Aí, fazendo oração, na meditação Shinsokan, naquela hora de ouro, que é a hora do silêncio, em que a gente vai, né, pode contemplar os desejos, visualizar, concretizado, eu simplesmente abençoei. Eu abençoei a vocação do meu marido, abençoei o trabalho dele, e que a sabedoria de Deus estava envolvendo, e tudo transcorria maravilhosamente bem, e fiquei só abençoando e contemplando a imagem verdadeira da vocação do meu marido. Tudo bem, passou o dia, eu trabalhava em home office na época, e ele chegou. Quando ele chegou, a porta do escritório onde eu trabalhava, era onde a gente entrava, né, em casa, e ali ficava o oratório. Ele entrou com uma cara super esquisita, ele olhou para mim, olhou para o oratório, olhou para mim, olhou para o oratório de novo, aí eu já parei o que eu estava fazendo, porque eu sabia que ele ia falar alguma coisa. Aí ele falou, aconteceu uma coisa muito esquisita hoje. Aí eu olhei e falei, o quê? Ele sabe fulano? Eu falei, sei. Ele, olha, ele me ligou, eu estava longe, ele ficou esperando meia hora e ele fechou comigo uma coisa assim que jamais aconteceria. E ele falou, não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Eu sei. Esse é o poder da oração, de contemplar
a imagem verdadeira é perfeita. E Deus vai abrir todos os caminhos. Na verdade, os caminhos já estão abertos. A gente é que abre a nossa mente e o coração para receber aquilo que nos foi dado. Se me permite, posso ler um trecho do Verdade da Vida, a última página da Verdade da Vida, volume 8, para colaborar com a Marília, sobre o que ela disse aí. No finalzinho, na última página, 199, diz assim, ó, é muito bom ler a verdade da vida para o seu próprio despertar. Mas melhor ainda será ler para o despertar de outrem. Quando se pratica em benefício dos outros, manifesta-se a força vital infinita que transcende o eu e os outros. Atinge-se a compreensão infinita de que eu e os outros somos um só corpo. Ou seja, orar para os demais, expandir essa consciência do homem filho de Deus, né, na prática da doação. E essa doação é apenas a visualização da imagem verdadeira do outro. Foi isso que aconteceu aqui. Parabéns. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Muito obrigado. Então, está chegando ao fim, então só pedir que os nossos amigos leitores deixem alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes sobre esse tema que a gente falou hoje, de meditação e trabalho. Vou começar, então. Tá bom. Aqui no livro, já que a gente está falando de trabalho, no livro Minhas Orações, tem várias orações sobre trabalho. Quer dizer, tem oração para tudo aqui, bem na verdade. E aí tem uma oração que é ao iniciar o trabalho. E, na verdade, o que eu queria compartilhar é a explicação dessa oração. O termo trabalhar, em japonês, significa dar conforto ao próximo. O homem nasceu para proporcionar bem-estar às pessoas que estão à sua volta. Para poder trabalhar bem, ore da seguinte forma: meu trabalho é uma oração que beneficia a minha família e toda a humanidade. O trabalho é oração, orar é trabalhar. Agradeço ao meu trabalho, através do qual manifesto a glória de Deus. A oração é um pouquinho mais longa, mas que a gente sempre tem em mente isso, que o trabalho é uma oração, tudo que nós fazemos é oração. A oração é essa proclamação da vida. Então, quando eu me abasteço da meditação Shinsokan, procurem praticar, decidam praticar, coloquem na rotina. O livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan tem todas as variações da meditação, que são também muito valiosas. Vale muito a pena, porque isso significa viver uma vida feliz. Primeiro queria agradecer, né, a oportunidade de a gente compartilhar, ouvir histórias boas e refletir sobre a importância de a gente meditar em qualquer momento da vida, e aqui a gente falou sobre o ambiente de trabalho. Trabalhar é servir, né, e servir é entregar Deus, um pedacinho de Deus, se a gente pudesse repartir, né, é entregar Deus naquilo que a gente está fazendo. Então, se o amigo que está acompanhando a gente quiser entender mais sobre a meditação, tem uma sugestão de leitura. A Meditação Shinsokan é maravilhosa, livrinho de 3 sentadas para você ler, e agradável, e que vai trazer para você um fortalecimento do que vem a ser a meditação Shinsokan. E como reflexão final, se você entregar seu coração a Deus e orar, mentalizando realmente fortemente que você e Deus são uma só vida, certamente todas as respostas virão. No livro Meditando sobre a Vida, na página 33, para você que tem o livro, há a seguinte oração, é um exemplo de oração: Deus, fazei com que vossa sabedoria flua para a minha mente e me ensine como proceder. Neste momento, estou sentindo vossa sabedoria fluir para mim e apuro os ouvidos da alma para ouvir o vosso ensinamento e vossa orientação. A cada dia recebo um novo fluxo de sabedoria e consigo aprofundar mais e mais o conhecimento da verdade. A gente deve orar assim todos os dias antes de trabalhar, antes de executar uma tarefa, porque a gente vai ter essa sensibilidade de agir conforme a vontade de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e a minha mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo
Eu gosto muito, a meditação Shinsokan, para mim, ela teve um novo nível no momento que eu estudei o livro A Verdade da Vida, volume 8, né? Seria a minha recomendação de leitura. E lá na frente, nós falamos muito de relação meditação Shinsokan e emprego, e infelizmente tem muitas pessoas que às vezes não têm um emprego ainda, né? Tem um trabalho e às vezes não tem um emprego, não tem esse reconhecimento. E lá neste livro, na página 163, na minha edição aqui, tem um tópico dizendo para quem está procurando emprego. Então, se você está nessa fase, tem um amigo que precisa dessa orientação, leia esse livro, adquira esse livro, dê de presente para que as pessoas possam ter esse contato e entender o que aconteceu para que ficasse sem emprego. Mas no natural, o mestre diz aqui, ó, neste mundo não há ninguém que tendo nascido humano, não receba algum emprego de Deus. Se Deus fez o homem surgir na terra, foi para fazê-lo realizar algum trabalho, de modo que é absolutamente impossível que não haja emprego para ele. Então, existe. A gente só precisa se conectar através do amor e da sabedoria. E a meditação Shinsokan vai te prover com esse amor, com essa sabedoria para achar o seu caminho do seu progredir infinito. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado aos nossos ouvintes que dão essa audiência e lembrem de compartilhar este conteúdo com seus amigos, familiares, pessoas que ainda não conhecem também a Seichonoye, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Mulher, é tempo de brilhar. Quantas vezes você já silenciou seus sonhos? Quantas vezes sentiu que sua luz estava apagada? Mas saiba, você é filha de Deus. Uma mulher única, forte e cheia de potencial. E chegou a hora de despertar ainda mais para isso. O Seminário Alegria da Mulher 2025 chegou para reacender essa chama dentro de você. Um encontro transformador, onde vamos refletir, ressignificar e manifestar nossa verdadeira essência. Vale muito a pena. Eu já estava com o propósito de vir. Aí aconteceu alguns empecilhos, mas graças a Deus deu certo de estar aqui. E agradecer imensamente, porque o propósito era estar aqui para fortalecer a fé, fortalecer a vontade de trabalhar cada vez mais para Deus, incansavelmente. É aqui que a gente realmente aprende a amar, agradecer e perdoar. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus imensamente de fazer parte de uma família Seichonoye, que é meu pai e minha mãe. Meu pai hoje é preletor master. Minha mãe já está no mundo espiritual, mas tenho certeza que ela está aqui feliz por estar vendo que eu continuo o legado dela. Deus, muito obrigado. A todas as pessoas aqui da Academia de Ibiúna, aqui é tudo maravilhoso. Espero que ano que vem eu esteja aqui, não só eu, mas minhas irmãs também e todos aqueles que participam da minha associação. Muito, muito obrigado. Acredite, mulher, você é sagrada, plena, livre. Agora é o momento de se libertar do passado e manifestar a sua máxima potencialidade. De norte a sul do Brasil, o Seminário Alegria da Mulher 2025 espera por você. Acesse sni.org.br, escolha a academia mais próxima e viva essa experiência transformadora. Você merece esse momento. Venha brilhar conosco. Inscreva-se agora e venha celebrar sua verdadeira essência no Seminário Alegria da Mulher 2025. Muito obrigada!